Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele achava que Detetive Pikachu merecia um Globo de Ouro de ator comédia. Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza, definitivamente eu fui ao inferno e voltei esse mês. É verdade, todos nós. Aqui com a gente também, ela achava que Rocketman poderia ter pelo menos uma pequena participação especial do William Shatner. Patrícia Costa. Olá, caros amigos do Rádio Cinema. Cara, não. Não. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. A gente está lá no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Além disso, se você quiser assinar nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, você pode fazê-lo através do Patreon e do Catarse. Você entra em qualquer um dos nossos posts no nosso site e você assina. Lá você vai ver os planos e você pode assinar qualquer um dos planos mensais. Pronto, tá resolvido. Você vai ter direito a diversos benefícios. Entre eles, a gente oferece versões estendidas dos nossos casts semanais. Participação, você pode participar do nosso grupo de bate-papo, o Rato Zap, divertidíssimo. Você pode escolher uma ratoeira, você pode concorrer a brindes no final do ano. Você vai ter vídeos exclusivos sobre a ratoeira, sobre diversas outras coisas que a gente faz. Então, não perde tempo, vai lá, é muito simples, é só você entrar no nosso site, qualquer um dos conteúdos, qualquer crítica, qualquer cast, clica lá, você vai ver, logo lá em cima lá você vai ver o ícone do Ratos para você clicar e assinar o nosso conteúdo exclusivo no Patreon ou no Catarse, e você será muito bem-vindo ao nosso grupo seleto dos assinantes. Nosso tema de hoje serão os filmes de maio de 2019. Nós temos várias coisas nesse cast, nós vamos falar sobre os melhores filmes, os piores filmes. Vamos falar também sobre qual vai ser a próxima ratoeira, que é do Maguinho. Infelizmente o Maguinho não tá aqui com a gente, foi escolhida por todos nós aqui e promete, garanto a vocês. Nós vamos falar sobre Netflix, sobre HBO, mas que nós não vamos falar dessa vez é sobre a ratoeira. Se você não sabe, a ratoeira agora tem um cast só dela, exclusivo, com as mensagens dos ratos ouvintes e a ratoeira, e você encontra, isso já está no ar, já está no nosso site. Você encontra lá no nosso site, ratosdecinema.com, e aqui também no post dos filmes do mês de maio, vai estar lá também o link pra ratoeira, se você quiser ouvir a ratoeira que foi do Hellboy, e todos nós participamos, foi uma ratoeira coletiva, foi espetacular. Ai, gente, olha, foi muito divertido. Foi muito, muito divertido. Ficou muito legal, cara, vocês têm que ouvir. É legal a gente dar uma olhada como ficou o resultado final desse novo formato, né? A ratoeira é um segmento nosso aqui que é um dos mais populares e um dos mais clássicos dentro do formato atual do Ratos. E é legal a gente dar uma nova roupada pra ela, né? Dar até um lar especial pra ratoeira. E é legal porque, pra todo mundo que gosta, o que acaba acontecendo é você tem mais tempo pra gente gerar um material especial pra lá. A gente pode fazer mais piadas e aprofundar mais no caos que é os filmes que a gente costuma ver na ratoeira. Então, acho que ficou bem legal, ficou bem divertido. Especialmente essa que já começa com uma ratoeira coletiva. Então, acho que tá imperdível pra todo mundo. Olha, e esse cast exclusivo da ratoeira, agora vocês vão ter todo mês, né? Dessa vez, esse primeiro, já que é a estreia, ele tá em versão estendida, é a versão que a gente costuma postar para os nossos assinantes. Então vocês vão ver algumas coisas fora do lugar lá, vocês vão ver que não começa exatamente na vinheta, começa nos nossos bastidores. Você vai ver também que é uma versão maiorzinha. Geralmente a versão da ratoeira não tem tanto tempo, essa versão dos assinantes é maior, tem mais piadas, tem mais zoação, enfim. Às vezes a gente esquece do assunto que a gente tá falando, depois tem que voltar ao assunto. Então tem tudo isso, é bem legal, é bem divertido, dá uma olhadinha lá e você vai ver. É só dessa vez, tá? Esse aí é do conteúdo dos assinantes. Dessa vez tá liberado para todo mundo, mas a partir do mês que vem vocês vão ter a versão normal, a menos que assine, claro. E aí você vai ter a versão estendida como todos que assinam e tem esse benefício. Eu queria falar só mais uma coisinha sobre a ratoeira. Todo mês, prometo, vai ter uma surpresa na ratoeira. Todo mês vai vir uma surpresa, incluindo esse mês agora, Maguinho vai ver a ratoeira do mês de junho. Já vai ter uma surpresinha nova, então vai ser bem divertido esse cast exclusivo só da ratoeira também. Vamos começar esse cast perguntando, como sempre a gente sempre começa, perguntando como foi o mês de maio
no cinema 2019? Eu vou responder dizendo o seguinte: infelizmente, não consegui ver os filmes que eu queria ver. Muitos filmes. Vocês vão falar aí, eu vou estar dando cabeçada aqui na mesa, porque eu queria ter visto muitos filmes. Mas, felizmente, a gente vai poder falar deles, os que valem a pena, os que não valem a pena. Eu vou poder selecionar melhor. Mas queria ter visto mais. Renatão, como é que foi maio pra você? Cara, assim, complicado, porque eram muitos filmes que eu tava interessado em assistir. Assim como você, eu acho que eu deixei muita coisa de fora. E olha que eu tentei cobrir, assim, o máximo que eu podia. Inclusive tem alguns filmes que eu tô tentando ainda correr pra assistir antes de ele sair de cartaz. Foi difícil, cara. Foi difícil acertar todo o mês. Até porque, como a gente teve o Vingadores no último mês, muitos filmes estavam segurando, né? Pra poder lançar depois ou lançar no finalzinho da Corrida dos Vingadores e não bater tanto de frente. Então acabou que engavetou um monte de filme interessante ao mesmo tempo. Patrícia, como é que foi maio pra você? Cara, maio pra mim é um reflexo de maio. Um mês que não acabou nunca, que parece que durou uns 5 anos. Pra compensar, eu acabei assistindo, sei lá, uns 14, 15 filmes, e fora os que eu não consegui ver. Então, de fato, assim, foi muita coisa. A maioria das coisas muito legais. E uma diversidade muito grande de filmes, assim, de temas, de estilos de filme. Então, foi um filme bem... Foi um mês bem diverso nesse sentido. Vou pedir pra vocês, pra gente começar... No mês passado a gente começou com a surpresa. Eu vou pedir pra gente começar com o pior filme do mês, de maio. Já que foi um mês tão longo, geralmente costuma render filmes bem merdas. Posso começar com você, Renatão? Pode ser o primeiro? Pode sim. Então, seu pior filme de maio, por favor. Então, eu acho que depois de tudo que a gente falou no cast da Ratoeira, fica claro que o meu pior filme de maio é o Hellboy. Acho que se todo mundo quer saber os motivos do porquê que esse filme é abominável e é de longe o pior desse mês, dá uma olhadinha nesse cast, escuta lá e entende por quê. Mas pra não deixar isso aqui passar, e é sempre bom a gente apontar filmes ruins, eu vou falar um filme aqui que ele quase foi o meu pior. Na verdade, tem 2 que eu poderia mencionar aqui. O primeiro deles seria o remake do Cemitério Maldito, que ele também estava na lista de possíveis ratoeiras. Eu ainda queria acreditar que o filme seria legal. Eu tinha gostado, na verdade, do material promocional que eu vi. Tinha um trailer que eu vi que eu achei bem interessante, bem violento e tal. Eu falei, pode ser legal. Só que o que levantou o alerta foram as primeiras críticas que saíram lá fora, e o filme não era tão legal. E o resultado, pra mim, ele é um filme muito lento. O Jason Clarke, ele não segura como protagonista da história. A história demora pra desenvolver e pra começar a acontecer, a ponto de que quando o filme começa a andar, ele simplesmente termina e você simplesmente fica se perguntando: eu deveria sentir desconforto em algum momento, eu deveria sentir medo em algum momento, o que eu deveria estar sentindo com esse filme? Eu realmente não senti. Então eu acho que como um filme de terror, especialmente no período que a gente sempre fala aqui do momento super positivo que o cinema de terror tá passando, eu acho que Cemitério Maldito é uma oportunidade que não soube aproveitar, né? Um filme que tinha uma oportunidade e não soube aproveitar. Já outro filme que eu vou falar aqui também estava na lista dos piores, e eu vou falar que de cara ele não me ofendeu tanto como eu achei que ia me ofender, mas com o tempo eu fui pensando no filme, e todos os problemas por trás do filme foram começando a falar mais alto pra mim, e é lógico que eu tô falando do Aladdin. Olha... De cara, eu digo que os 2 pontos que preocupavam mais era a direção do Guy Ritchie, né? Todos os maneirismos deles, os Guy Ritchismos dele. Eles estão presentes lá, mas estão presentes em menor escala. Tem uma sequência inicial, logo na primeira canção do Aladdin, que você vê isso mais em evidência e é estranho. Não casa, isso a parte tá aqui concordando comigo. Isso não casa com a história, não casa com o filme, e é uma estética que fica esquisito. Ele dá aquelas aceleradas dele, sabe? Ele acelera o frame e fica estranho. E isso repete depois num outro momento, mas são maneirismos dele que ele só coloca pra meio que dar aquela assinatura dele. E o outro problema, que ao mesmo tempo todo mundo tinha, era o Will Smith. Eu vou te falar, eu vi dublado o filme, então eu tive o prazer de ver a dublagem do Márcio Simões, se não me engano é esse o nome dele, que faz a voz do gênio, inclusive na animação. Então ajuda um pouco a nossa memória a colocar
aquele personagem como sendo o gênio original, o gênio que a gente tá acostumado. Porque o Robbie Williams, ele é maravilhoso como gênio, mas eu sou do Brasil. Então, pra mim, o Márcio Simões é o meu gênio. Ele é o cara que eu ouvi, e eu cresci ouvindo. Então, você vê aquela voz de volta, a gente ter a oportunidade, a possibilidade de poder fazer isso acontecer no live action, é muito positivo, ele faz o melhor trabalho. O mesmo eu não posso dizer do resto da dublagem, que é tenebrosa, especialmente do Jafar, que é aquilo que a gente já conversava, ele de longe é o ponto fraco. Eu não vou dar mais em cima da atuação do Will Smith, se o Will Smith foi o Will Smith como gênio, acho que a Paty pode falar isso melhor do que eu, porque ela viu legendado, como eu vi dublado, eu falei, é uma pegada diferente, né? São coisas que o cinema dublado acabam oferecendo pra gente. Mas como filme, ele ofende menos do que eu achei que ia ser, mas eu achei a execução das músicas não tão positivas, tudo ali parece que eu tô assistindo uma apresentação do parque da Disney. É tudo muito limpo, é tudo muito clean, é tudo muito falso. Agbar é uma cidade no meio do deserto, na Arábia, então você espera uma coisa mais suja de areia, das ruas e tal. Você não tem nada disso ali. Fora a questão que eu acho que eles se escondem num falso empoderamento feminino, num falso representatividade feminina. Eles botam pontos bons e protagonismos interessantes para a personagem da Jasmine, mas ao mesmo tempo eu acho que é tudo muito falseado na maneira que eles executam isso. Tem uma música, que é uma música nova dentro da história, que é até uma música legal, tanto a versão em português quanto a versão em inglês. Ela me lembra muito, inclusive a letra, tudo. Lembra o Let It Go do Frozen, né? Então é um momento realmente de se libertar, de você se ouvir e você ter sua voz ouvida. O nome da música é Speechless, então é sobre a Jasmine falando que ela agora vai ser ouvida e ninguém vai parar ela. Só que os dois momentos que ela canta essa música no filme, ela tá trancada num quarto e ninguém tá ouvindo ela falar, e o outro momento que ela canta não é igual às outras canções do filme, que as canções ocorrem enquanto o filme tá acontecendo. Quando ela vai cantar o grande momento dela de libertação dela, de que ela vai ser ouvida e ninguém vai calar a voz dela, o filme para e ela começa a cantar dentro da cabeça dela. E os personagens começam a desaparecer e é uma fantasia dentro da cabeça dela. Então, porra, como é que a mulher vai ter uma música inteira, um momento inteiro de vou ser ouvida, mas eu só faço isso na minha mente, eu não externo isso. Eu acho que eles se perdem num momento que seria muito mais interessante pra personagem, numa jornada melhor trabalhada e mais atual que eles deram pra ela, seria o grande momento dela, e eles não deixaram ela ter esse grande momento. Mas mesmo assim, eu falei, Aladdin não é o pior filme do mês, eu só tô apontando aqui as decepções que eu tive com o filme, que são de longe diferentes e menores da que eu esperava. Só fazer uma menção ao Cemitério Maldito, que eu também assisti. Se não fosse o Hellboy, também seria o meu pior do mês. O filme tem 1h e pouco mais de 1h30. E eu lembro que com 1h eu olhei no relógio e eu falei assim, nossa, não tive medo de nada, não tomei susto em nada, não tem absolutamente nada nesse filme que me deixa abalado. Então, cara, e você vê o trailer, parece que tem umas crianças do mal nesse filme. Parece que tem uma possessão no gato. Parece que tem umas coisas na cidade. Tudo parece que vai te dar medo. E nada no filme te dá medo. Nada. Tem uma coisa legal nesse filme. A última cena. A última cena é bizarra. E o John Lithgow. O John Lithgow vale a pena. O John Lithgow é legal, mas o filme não é em volta dele. Ele tá lá, né, meio mestre dos magos. Ele aparece pra dar uns conselhos e some. A trama não flui. Sabe, não anda. E por mais que você já conheça o filme que saiu nos anos 80 e tal, não tem nada nesse filme que surpreenda, além do que você já sabe que vai acontecer, né? Eu li críticas dizendo que o filme era surpreendente, que ele ia além do livro e... Cara, sinceramente, esse é o tipo do filme que eu recomendo não ler críticas, apesar de ter boas críticas. O Maguinho escreveu uma boa crítica sobre o filme. Vai ver e depois vai ler sobre ele, porque é muito fácil você se deixar levar pelo material promocional desse filme. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, e pelo jeito que aconteceu com o Renato também. Mas eu gostei da última cena. A última cena é legal. Só que depois de tanta decepção, quer dizer, você esperava tão mais. O tal do acidente, né, do caminhão, que é uma coisa clássica, pra todo mundo que leu o Cemitério Maldito, que já viu alguma coisa do Cemitério Maldito, sabe o que eu tô falando do acidente do caminhão. Cara, é tão bobo. E eles botaram os efeitos, em vez de fazerem efeitos práticos, não, fizeram com computação gráfica e ficou pior. Então, assim, o que era pra funcionar não funcionou pra mim.
Felizmente. Mas essa última cena é legal. Parada, Sobre o Aladdin, meu ignore Blockbuster. Cara, com relação ao Aladdin, eu acho que... O Renato falou de um jeito assim, que parece assim, que vocês gostaram muito mais do que eu. Parece que a gente de fato gostou. Só que, na verdade, é um filme que diverte. Independente de você prestar atenção. Realmente, eu concordo com 90% do que o Renato falou. Cara, a direção me incomodou demais. Os cenários me incomodaram demais. É tudo muito artificial. Você não tem uma poeira, você não tem uma roupa suja. É tudo muito de plástico. Então, isso realmente, quando você para pra pensar nos detalhes do filme, você começa a ver que tem vários problemas realmente graves e que incomodam. Mas durante a projeção do filme, é impossível não se divertir, entende? Quando toca uma música que você conhece, que é legal, e ele falou com relação ao Smith, realmente o personagem dele funciona muito. Eu acho que tem uma coisa que você falou com relação o gênio pra gente era muito mais o dublador, só que eu acho que não, porque eu acho que tem um diferencial no Aladdin, é que tudo que o gênio faz é o Robin Williams. Mesmo com a dublagem, os trejeitos, as piadas, então eu acho que não é só o dublador, eu acho que pra funcionar, pro gênio funcionar como funcionou, a atuação foi toda do Robin Williams. É diferente de só uma dublagem. Eu acho que no caso do Aladdin especificamente, o gênio não é só uma dublagem. Ele é todo baseado no jeito dele falar, no jeito dele se mexer, Então eu acho que é um pouco além disso. Então quando o Will Smith pega aquilo e faz de uma maneira que é realmente diferente, eu acho que foi o acerto dele. Porque a gente criticou muito, a gente achou que, querer dizer, não tem como comparar. E aí, como não tem como comparar, eu acho que o caminho era transformar em outra coisa. E eu acho que isso foi muito bem feito. No caso de, em momento algum, você pensa, você não lembra dos gênios. Eu não fico assim, poxa, o Robin Williams estaria muito melhor fazendo isso. Em momento algum. Você vê que é um outro gênio, é o Will Smith gênio. Então funciona a maneira como ele canta, a maneira que ele introduz o rap, que é o lance dele, né? Então eu acho que isso é legal. Ele tá lá pra fazer os como toda música do Will Smith. E as piadas e os momentos engraçados dos quais ele participa são muito legais, e de fato você ri, e de fato você canta e dança. Então a direção é horrível, tanto que, cara, os momentos de dança nesse filme são péssimos, são divertidos, mas são chapados. É aquilo que você fala, cara, você tem um musical, então você pode fazer o que quiser com a câmera, com os efeitos, e nada disso acontece. Então é muito decepcionante nesse sentido. Mas é aquela música que a gente ouviu 1000 vezes, e você não vai não dançar na cadeira com aquela música e cantar. Então, apesar de divertir, é um filme que de fato não é bom, que tem muitos problemas, mas que você vai curtir o tempo que você tiver ali, sabe? Certo. Então é isso. Eu concordo com o Renato, mas ainda assim eu me diverti. Viu? Legal. Um filme que não é bom. I rest my case. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que o Maguinho escreveu a crítica do Cemitério Maldito. Na verdade, o Maguinho fez a audiocrítica do Cemitério Maldito, que tá lá no nosso site. Quem escreveu a crítica foi o Felipe Fernandes. Aliás, eu queria mandar um abraço pro Felipe Fernandes. Felipe Fernandes completou mais de 20 críticas no nosso site. É o cara que mais trabalha no Rato Cinema. É o cara que mais vê filme e escreve críticas, e as críticas dele são maravilhosas. Eu costumo concordar bastante com o Felipe. Eu li a crítica do Cemitério Maldito dele e falei, não é possível. Eu só li crítica boa, fui ver o filme e eu acabei concordando com ele. Então, foi a melhor crítica que eu li do filme. Tem também a crítica do Aladdin lá no nosso site, tá? Essa foi escrita pelo próprio Felipe Fernandes também. Como eu falei, é o cara que tá em todas. Então, dos dois filmes, se você quiser mais um outro ponto de vista, acesse lá no nosso site e confere essas críticas. Marcelo, e o mais impressionante é que o Felipe mora em Volta Redonda, cara. Tem um cinema em Volta Redonda. Olha aí. Então ele de fato faz milagre, assim. Eu acho que ele vai ao cinema, sei lá, ele vê tudo que tá em cartaz. Ele realmente desdobra o pouquinho de cinema que ele tem lá pra poder dar conta. Paty, qual foi o seu pior filme do mês? Cara, faço minhas as palavras do Renato. O pior filme do mês é de fato Hellboy, não tem comparação. Não, aí todo mundo concorda. Eu concordo também. Não tem o que discutir. Vamos lá ouvir Ratoeira e vocês vão saber por quê. Mas também tiveram outros filmes que ficaram ali, né? Que são ruins também. Diga. Tem um filme que eu assisti, aí às vezes a gente pergunta assim, mas por que, Patrícia? Por que Renato? Renato porque ele tem namorada. Eu assisto filmes porque eu tenho filha. Então, às vezes, eu sou obrigada a encarar umas coisas que eu naturalmente não faria, mas a gente parte pra dentro, né? Então, A Menina e o Leão foi o filme que, cara,
o filme muito ruim que eu assisti esse mês. Ah, olha. Que é um filme que parece ter uma temática infanto-juvenil, mas na verdade, porque né, é a história de uma menina que sai de Londres com a família e vai morar na África com o pai, a mãe, o irmão, e ela odeia tudo, ela quer voltar obviamente, ela quer voltar pra Londres e tal, só que aí nesse meio do caminho ela acaba criando uma relação afetiva com um leão. Obviamente ela não quer mais voltar, ela fica amiga do leão, ela quer ficar ali com o leão e tal. Cara, apesar do filme ter uma fotografia muito legal, porque realmente ele é todo filmado na África, então é difícil você errar. Como é que você vai errar um filme que tem paisagens sensacionais, né? E também ela de fato desenvolveu esse relacionamento com esse leão durante 3 anos. Então assim, realmente é uma menina que está ali com o leão. Mas, apesar da temática ser interessante, que eles querem mostrar... Na verdade, existe uma coisa que eu não sabia, que eu descobri com o filme, que é criadores de leões. Pra que tem alguém criando leões? Pra vender pra outras pessoas. O que as pessoas vão fazer com leões? O que você acha que eles vão fazer com leões? Churrasco, óbvio. Vão caçar leões. Então, na verdade, ela mora numa fazenda de leões e o pai dela cria leões pra vender pra caçadores de leões. Então, na verdade, a ideia do filme era mostrar esse problema que muitas pessoas desconhecem, né? Só que, cara, através desse relacionamento da menina com o leão, só que o roteiro desse filme é muito fraco. E o que salva mesmo o filme é a fotografia. Porque mesmo que você tenha realmente o desenvolvimento do relacionamento dela com o leão, a mãe, que é a Xoxana, que faz a mãe dela, como é que é o nome dela? Sim. A Mary Lohan. Cara, é uma débil mental. De repente a menina tá brincando com o leão numa boa, e aí ela começa a gritar: sai daí, de dentro desse quadrado com o leão! E aí o leão ataca alguém, óbvio. Então, assim, é muito, muito mal feito nesse sentido. O desenvolvimento dos personagens é ruim. A única coisa que de fato funciona é o relacionamento dela com o leão e a proposta de você tentar mostrar um problema, né? Então funciona, por exemplo, pra Joana, que vai ver e vai ficar bolada. A Joana de fato ficou bolada. Cara, como assim eles estão criando leões? Como vocês estão matando leões? Então, eu acho que talvez ele funcione porque desperta num público infanto-juvenil que talvez vá assistir esse filme, como Free Willy, como o Golfinho, não sei o que lá das contas, Flipper. Eu acho que você desperta essa curiosidade sobre o que de fato acontece nesses lugares com relação a isso. Mas todo o resto é muito ruim, cara. Mais algum filme ruim, Paty? Cara, ele quer que eu fale do Pokémon, né? Cara, o Pokémon, olha só. O Pokémon Por que você não gostou? Por que você não gostou? Isso é um pilantra. O que você não gostou? Fala mais alguma coisa. Por que não? Por que você não gostou? Um filme tão maravilhoso. Problemas, mas não tá perto de ser um dos piores do mês, não. Tem muitas coisas legais. Chupa aí, seu otário. Seu otário! Que isso, cara? Porra, isso foi pra mim, cara. Vai botar Fluminense agora não, hein? Vai cortar o áudio. Fala rápido, Renato, fala rápido. Olha só, tá bom. Mais algum? Fora esse, não. Não competindo pelos piores, assim. Tem filmes que tem problemas, mas que não chegam a ser os piores. Talvez, assim, eu falaria do O Sol Também é uma Estrela, que é um filme que é super... Eu imaginei que você fosse falar isso. Que é super clichê, que tem um relacionamento de um casal que se conhece durante o dia, e o menino faz uma proposta pra ela: se eu conseguir te convencer a gostar de mim durante um dia, eu preciso de um dia pra fazer você gostar de mim. Só que quando eles vendem o filme, a proposta do filme é que ela é uma menina super cética, ela não acredita no amor, ela acredita na ciência, ela é super assim, e de repente, o filme esquece disso completamente. E tudo bem que ele fica ali tentando, e eles são legais, eles têm uma química, mas não justifica, entende? Mas tem muitas coisas legais nesse filme. O diretor desse filme e a equipe de produção, eles entenderam de alguma forma uma maneira de se conectar com o público que é o alvo, que não sou eu. Que eles exploram, por exemplo, a música. Uma coisa que eu nunca vi em filmes do gênero, que você tem... os dois personagens principais desse filme, eles são imigrantes. São de famílias imigrantes que moram em Nova York. Interessantíssimo que é que Nova York é um personagem principal e central no filme. Então o filme passeia por Nova York, mostrando as possibilidades, the land of the free. Sabe essa ideia, assim, de que Nova York é aquela... E realmente isso funciona. Eles têm uma liberdade de ir e vir. Quando você tem uma certa idade, né, 17 anos, isso é muito fascinante. E, cara, a relação com as músicas, a gente tá em tempos de que eu sou obrigada a ouvir K-pop, cara. Eu fico na minha casa, final de semana, metade do meu dia ouvindo K-pop. Então, eles entenderam isso, que você tem uma galera que tá consumindo produtos que são outros produtos. Então, isso tá no filme de uma maneira muito orgânica. E é muito legal você ver outros tipos de música
que correspondem ao pessoal dessa faixa etária, que é o que de fato eles ouvem. Então você tem músicas africanas, você tem que a menina é da África, a família dela é da África. Então você tem essa preocupação em você de fato relacionar esses personagens com o espaço e com o momento deles, sabe? Então tem muitas coisas legais esse filme. Por isso que apesar do roteiro ser ruim nesse sentido, eu acho que ele consegue ganhar muitos pontos por essas coisas muito positivas. Então eu não colocaria ele lá embaixo. Certo. A Patrícia escreveu a crítica desse filme também. Esse filme, o legal desse filme é que o título é uma lição também, né? O Sol também é uma estrela. Então você vê o filme e aprende com o seu título. A Patrícia falou de A Menina e o Leão, que estreou dia 9 de maio. E O Sol também é uma estrela, que estreou dia 16 de maio. Não foram os grandes filmes do mês para Patrícia. Também não estão mais em cartaz, Patrícia. Duvido muito que você ache esses filmes por aí. Vamos para a surpresa do mês. Posso falar a minha surpresa do mês? Eu vi poucos filmes esse mês e eu vou confessar para vocês. Minha surpresa do mês foi John Wick 3, Parabellum. Aí vocês vão falar assim, pô, mas John Wick era a sua terceira maior expectativa do ano. Se você for escutar o nosso cast lá, eu falei do John Wick como expectativa, estava quicando de alegria quando esse filme estreou. Era o único filme que eu queria ver esse mês. E fui correndo ver o filme. O quadro da surpresa nem sempre é uma surpresa boa, né? Infelizmente, eu não tive um bom momento com o John Wick no cinema. Deixa eu refrasear. Eu tive um bom momento no começo. O começo do filme é legal. Tava esperando muito o filme, gostei do início do filme. O filme começa exatamente onde termina o segundo. Acho muito bom essa questão de algumas coisas se mantiveram. Toda uma coisa de traição, elementos de vingança. A questão toda de contar a história no meio das cenas de ação. A história ela é contada através das cenas de ação, isso é legal. Mas o que significava essa graça do John Wick, né? Pra mim era, desde o primeiro filme, apresentar uma coisa lógica dentro de uma situação ilógica. Nesse filme, a cidade inteira quer matar o John Wick. Essa é a sinopse do filme. Ele tá marcado pra morrer, ele cometeu um ato que ele não deveria no segundo filme, e ele vai sofrer as consequências nesse terceiro filme. Ele não tem pra onde fugir, não existe mais terreno seguro pra ele, então pra onde ele vai? Primeiro, você vai pra casa. Quando você não tem pra onde ir, você vai pra onde? Pra casa. E eu achei que o filme seguiu uma lógica bem boa até aí. Então a gente descobre um pouco mais sobre as origens dele, de onde ele veio, como é que ele foi treinado e tal, mas ele precisa fugir até pra mais longe ainda. Pra onde ele vai? Ele começa a cobrar favores de pessoas que devem a ele, né? Encontrar os aliados dele. Tudo isso é muito lógico, funciona dentro das cenas de ação, como é a temática do filme. Até aí eu tava adorando o filme, problema nenhum. Só que aí, o limite do ilógico e do impossível começaram a ficar embaçado pra mim. Logo no segundo ato, as coisas tomaram um rumo, assim, que não... Parecia, sinceramente, que eu tava vendo outro filme e outro personagem. Por exemplo, eu entendo ele cair de uma altura de 2 andares no primeiro filme, quando ele tá dentro daquela boate lá, daquela balada lá, e depois ele levanta e sai andando. Eu entendo isso. Isso é de acordo com a lógica do personagem. Eu não entendo o que acontece nesse filme. Quem viu esse filme sabe o que eu tô falando. Eu ia até fazer uma brincadeira, dizer o seguinte, que esse mês não teve filme de super-heróis, né? Esse mês, acho que foi o único mês do ano, até agora, que não teve um filme de super-herói. Mas teve o John Wick, que depois desse filme pode ser considerado um super-herói. As coisas que acontecem nesse filme, sinceramente, assim, não estão de acordo com o que eu conheço do personagem. Absolutamente impossíveis. Não é que tá dentro da lógica do John Wick, não está. Me tirou totalmente a credibilidade, mesmo que seja suspensa do filme, que eu tava vendo, do personagem que eu conheço. Me parece que o filme é uma mistura de boas ideias. Tem uma boa cena de luta de espada na ponte do Brooklyn, em cima da moto, que é cópia de um filme que eu já vi. Ele lutando com os cães treinados com ele. John Wick contra os caras do Operação Invasão. Parece que são boas ideias. E um retalho de filme do meio pro final. Ah, legal, as cenas de ação são muito boas. Realmente são muito boas. São várias homenagens a vários filmes de ação. Mas a trama, aí eu não aceito. A trama é mero detalhe para as cenas de ação, que é o que muita gente fala. Eu não acho. Nos filmes anteriores, pelo menos, não é. Eu revi os 2 filmes, não é. Tudo que acontece dentro da lógica que o filme cria. O filme cria personagens, criou um mundo. Tudo que é legal desse filme, toda essa mitologia do hotel, do Continental e das regras, elas não são criadas pelas cenas de ação. Elas são criadas pela lógica, pela trama do filme. Esses filmes têm tramas, sim. Tem boas cenas de ação. Agora, não tem cara de videogame. Esse filme tem. Infelizmente, eu acho que eles estão se perdendo um pouco. Espero que eles possam voltar melhor
mais focados, ficou devendo pra mim. Eu já adianto que foi o meu melhor do mês. Eu discordo de muita coisa que você falou e concordo com várias. Você diz que acha que a história é o principal e você acha que isso não desenvolveu tanto ali. Não, disse que é o principal. Então, Isso que é importante. Mas você acha que a gente vai falar que as cenas de ação são mais importantes, não sei o quê? Eu acho que a história aqui foi pra frente, sim. E uma das coisas que eu mais gosto dentro do conceito da franquia do John Wick, e é engraçado porque eles inclusive bateram nessa tecla usando essa mesma palavra durante o filme, é a questão de consequências. Toda ação gera uma reação. Tudo que ele faz gera uma consequência. E esse filme é o ápice de todas as escolhas do John Wick. Fizeram algo contra ele agiu de volta e gerou essa consequência toda, entendeu? Aí depois os caras mexeram com ele tomou atitude no segundo filme, gerou essa consequência do terceiro. E ao mesmo tempo, vai aumentando a escala daquele universo. Eu acho que por mais que eu tenha visões do personagem muito parecidas com você, eu levo o personagem um pouco menos a sério do que você, eu acho. Eu gosto da maneira que eles apresentam, acho que eles apresentam os objetivos dele, as camadas dele com muita seriedade, mas ele sempre foi um filme autentista, só que modernizado, mais bem feito, mais bem polido, melhor trabalhado e com uma história e com uma narrativa, um estilo visual mais palatável para o público atual. Seria o filme de pai. A gente sempre fala dos filmes de brucutu, os filmes de pai, né? Pô, meu pai se amarrava nos filmes do Braddock, do Steven Seagal, do Mark Dacascos. Que tá nesse filme e pra mim rouba a cena. Todos os momentos dele são incríveis. E ele com John Wick é muito legal. E então eu acho que o fato de você aumentar a escala, o fato de você exagerar, o fato de você passar a cada vez mais expandir aquele universo e não levar tão a sério o seu herói, a ponto de inclusive de colocar outros brucutus do mesmo estilo de filme que você homenageia e usou como base, digamos, como o caso do Mark Dacascos está aqui, é um espelho disso. Eu acho muito legal o caminho que eles foram para dentro da franquia. Eu acho legal que eles expandiram o mundo não só para o continental, mas para aquela área ali de Casablanca. Você vê um outro estilo de continental, né, que é a mesma coisa. Ao mesmo tempo tem aqueles absurdos do ancião, além da alta cúpula, tal, que de ancião não tem nada, mas isso aí, como eu falei, eu não levo o filme a sério a esse ponto. Pra mim foi uma diversão do início ao fim, ver ele utilizar os mais exagerados objetos como uma arma e ver como foi a execução dessas cenas, né, e a realização disso. A gente tá num momento muito delicado da carreira do Keanu Reeves, né, ele tá quase que numa renaissance dele. Ao mesmo tempo, eu acho que ele deu a pior atuação dele como John Wick. Mas na questão física, talvez seja a melhor dele. Mas a questão de atuação, o Keanu Reeves nunca teve tão ruim dentro do papel. Por mais que eu acho que isso poderia me incomodar e eu deixar exagerado, eu só achei graça. Eu só achei, puta lá, mais um elemento canastra dentro dessa história. Então eu acho que é exatamente isso que diferencia o filme pra mim e pra você. E fez eu gostar um pouco mais do filme, fez eu não me incomodar tanto dos elementos que você se incomodam. A gente tem uma visão similar do personagem, mas eu acho que eu levo aquilo ali um pouco menos a sério do que você leva. Então eu entendo você estranhar os caminhos que foram, que sem dúvida são os caminhos mais exagerados que a trilogia já teve até agora. Eu não levo o filme a sério. Eu não posso levar um filme a sério onde o cara busca vingança por causa do cachorro e do carro. A questão não é levar a sério. Talvez eu tenha me expressado mal. A questão é manter a mesma lógica. Eu não acho que o filme mantenha a lógica que teve nos filmes anteriores. Em absolutamente nenhum dos personagens principais, que já estavam nos filmes anteriores. E outra, os filmes anteriores, eles permitem momentos dramáticos do John Wick muito legais. Que eu acho que é a grande graça desse personagem. Todos os dois permitem grandes momentos dramáticos, até puxando do Keanu Reeves atuações melhores. Tem diálogos muito legais naqueles filmes. Yeah, I'm thinking I'm back. Cara, nego repete isso até hoje. Virou meme, várias coisas legais. Esse filme não tem nada disso. Não tem momentos dramáticos, não tem diálogos super legais. Eles têm boas cenas de ação. A cena da ponte é um clássico. Eles vão de moto e voltam de moto. Lá na frente da ponte eles dão a volta e voltam. É o que esse filme é. Ele vai e ele termina exatamente onde ele praticamente começou. Mudando muito pouco. Patrícia,
Você escreveu uma crítica, vale a pena a gente Cara, falar, Patrícia escreveu uma crítica sobre o filme. Eu sei que eu gostei desse filme mais que você, mas não porque eu não me importo com a história e tal, mas eu acho que é um filme que pra mim ele funciona muito pela simplicidade, talvez. Eu acho muito legal você ver essas inovações de você... Eu sei que tem coisas que são tiradas de outro filme, tem coisas que são referências, mas eu acho que funciona muito bem, eu acho que flui muito bem. Eu concordo com o que vocês falaram, por exemplo, com relação à atuação. Eu acho que talvez os outros filmes tiveram oportunidades dramáticas pelo contexto, pela história ter sido melhor desenvolvida, mas eu acho que o filme avança, né? Eu acho que ele expande, eu acho que é muito gostoso de assistir ele matando todas as pessoas de maneiras diferentes, cara. É muito surpreendente você ver um maluco matando uma pessoa com um livro, meu irmão. A biblioteca virou o lugar mais perigoso que eu já vi na minha vida. Cara, então, e isso é uma coisa que eu acho que, que pra mim, os filmes de ação perdem muito comigo, assim, porque eu acho que é sempre muito tudo a mesma coisa. Então eu acho que tem esse diferencial na hora de você atrair um público que, de repente, não vê tanto. Então eu acho que o que funciona muito bem. Então eu acho que não seria o meu melhor do mês, mas é um filme que me ganha muito, independente de ter algumas coisas que eu concordo com você, que talvez tenham como ser melhores em próximas edições, porque a gente já sabe que vamos ter outros filmes, né? Então... Tem a crítica, gente, lê, tá? Tem a crítica, ó, isso é muito legal. Tem a crítica da Patrícia lá no nosso site e tem a crítica do Felipe com spoilers. Então, se você já viu o filme, pode ler a crítica com spoilers, se você só tá interessado ou não. Dá uma olhada ali, porque isso que a gente tá fazendo aqui são vários pontos de vista. Você pode concordar com um ou outro, vale a pena ver o filme, isso sem dúvida vale sim. Mas só pra eu encerrar, originalidade. Um filme que se repete muito, que homenageia muito, pouca originalidade. Os outros filmes são originais. Tem coisas que a gente já viu em outros filmes, sim, mas aqui nos outros são apresentados de forma original. Esse filme, pra mim, faltou. E outras, a premissa de um grupo renegado, liderado pelo Lawrence Fishburne, onde o homem forte é o Keanu Reeves, contra um grupo que domina o mundo, já vi antes. E acho que de uma forma melhor. Surpresa do mês, Renato Maciel, por favor, qual foi a surpresa de maio? A minha surpresa, cara, foi um filme que... Eu tava empolgado em assistir, eu já tinha visto o trailer dele, e o lance de ser um diretor estreante, que a gente já conhece ele como ator, me chamou mais atenção. Eu tô falando do anos 90, que marca a estreia do Jonah Hill na direção e no roteiro, se eu não me engano. O filme, como o título já diz, ele se passa nos anos 90, conta a história de um menino, ainda bem criança e tal, deve ter uns seus 13 anos, e ele vive com o irmão dele, que é um pouco mais velho, é vivido pelo Lucas Hedges, e com a mãe dele. Ele busca se encontrar, como todo menino de 13 anos, especialmente na área ali de Los Angeles, nos anos 90, tá vivendo muito em contato com o skate, tem a questão street de Los Angeles, que é muito forte. Ele acaba encontrando asilo e identidade num grupo de jovens skatistas, que gostam de ficar na loja fumando maconha, bebendo cerveja, e andando de skate, fazendo todas as peripécias que você faz quando você é um jovem. E o que acontece ali é uma interessante história de amadurecimento desse personagem, enquanto ele busca se encontrar, né, dentro da juventude dele, e ao mesmo tempo o conflito que isso gera com o amadurecimento precoce dele, né, em relação a coisas adultas, e a relação dele com o irmão dele, né, o quanto ele andar com esses meninos mexe com o psicológico dele, as motivações dele em casa, a maneira que ele se veste, a maneira que ele age, ele fica mais imponente, e isso incomoda o irmão dele mais velho, né? Vira um desequilíbrio na balança, né? O irmão mais velho começa a se sentir intimidado por ele. É interessante ver isso, porque o Jonah Hill, ele é um cara que tem essa cultura muito forte com ele. Quem já acompanha o trabalho dele, já acompanha entrevistas dele, então essa questão da cultura hip hop, a cultura do skate, é algo muito familiar com a adolescência dele, e ele tentou botar muito isso ali de forma crua. A estética do filme, a fotografia do filme é muito interessante. Você parece de verdade que você tá vendo uma obra que foi feita nos anos 90. Esteticamente, ele me lembra muito o Kids do Larry Clark, mas sem todo
o absurdo gráfico que o Larry Clark costuma a trabalhar, mas ele visualmente é muito parecido. Ele tem uma trilha sonora muito legal do Trent Reznor, mais uma vez trabalhando nas questões urbanas, né? Ele faz uma parada muito viva. Realmente eu acho uma obra original e inspiradora de um cineasta com futuro. Eu acho que a gente viu uma nova faceta do Jonah Hill que eu achei interessante e eu gostaria de voltar a ver. Legal, legal. Anos 90, estreou agora no final do mês, no dia 30 de maio. E, cara, Jonah Hill trabalhou com Tarantino, Scorsese. Espero que ele teve uma boa escola, né? O cara acompanhou. Com certeza. Teve um quintal bem interessante pra aprender. Muito, muito. E tomara que ele tenha uma carreira também interessante. Eu tô curioso por esse filme. Eu tava curioso porque você ia falar e tô curioso pelo filme. Agora mais ainda. Paty, sua surpresa de maio. Que hall de surpresas diferente, né? Cada um foi por um caminho muito diferente. A minha surpresa de maio é um filme nacional. Na verdade, assim, é surpresa até a página 2, né? Porque eu sempre aposto, eu sempre vou assistir os filmes achando que esse vai ser o filme. Mas esse filme, que se chama Mormaço, é um filme que especialmente falou muito comigo, porque foi um momento que eu vivi muito. É um filme que conta uma história no Rio de Janeiro, imediatamente antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, em que você tem todas as transformações que tiveram que acontecer na cidade para que esses eventos pudessem acontecer. Na verdade, aborda especificamente uma situação que aconteceu por toda a cidade, em que muitas pessoas foram desapropriadas. Gente, esse filme é minha cara, pode dizer. Muitas pessoas foram desapropriadas para poder dar espaço para estacionamentos, para vias expressas, para que realmente a cidade atendesse aos padrões que tinham sido determinados pelos, não sei os nomes, pelos comitês olímpicos e da Copa do Mundo, enfim. E o filme acaba abordando especificamente a história dessa mulher, que é a Ana, que ela é uma defensora pública que está tentando defender o pessoal do Autódromo de Jacarepaguá, que foi desapropriado para a construção do BRT. Então, só que uma coisa muito interessante é que, ao mesmo tempo que você tem essa exploração da cidade, ela acorda em paralelo a isso, com umas transformações que começam a acontecer nela. Ele acaba acrescentando um caráter um pouco fantasioso numa história que era para ser, tipo assim, um drama chapado, e acaba ganhando contornos meio kafkianos, assim, né? Então você tem essa coisa, ela começa a ter umas transformações no corpo. E realmente, assim, o verão de 2016 foi um dos mais quentes no Rio de Janeiro, era um inferno. Então ele consegue captar, a fotografia desse filme é muito legal, e usa uns recursos muito interessantes para poder transmitir essa ideia de sufoco, né? Essa ideia de que você tá sendo... Que, na verdade, assim, tem um calor que ele te oprime, que representa muito essa coisa do Estado, né? Como que o Estado, às vezes, ele atrela a gente numas situações em que você, cara, é tua casa, mas você tem que sair, foda-se. Porque a porra da rua tem que passar aí. Então ele consegue construir, ambientar essa ideia do sufoco junto com essa sensação do calor. Então ele costura muito bem essas ideias fictícias com essas ideias reais. E eu vou dizer, um dos melhores finais de filmes nacionais, porque a gente sempre reclama disso, um dos finais de filmes nacionais mais legais e interessantes que eu vejo em muito tempo. Então é um filme que vale muito a pena, não só pelo caráter crítico e político. É um filme da Marina Meliandi com o Felipe Bragança. A Marina Meliandi também escreve o filme. E, cara, que legal o que ela consegue fazer com essa história, que podia ser só mais uma história, mais um filme dramalhão que ia passar aí. O filme foi muito bem recebido em festivais e foi super elogiado. A filmografia nacional, ela não acrescenta muitos elementos fantásticos, não faz muito parte da maneira da gente de contar histórias, mas ela consegue fazer isso de uma maneira muito interessante. E, cara, é um filme que eu super recomendo. Daqui a pouco ele tá aí no Canal Brasil, mas foi uma surpresa como que esse filme conseguiu carregar essa história de uma maneira inusitada. Então fica aí a minha surpresa do mês, Mormaço. Muito bem, Mormaço estreou dia 9 de abril, faz parte da trilogia Mormaço, que estreou 9, Entardecer, que estreou dia 2 de maio, e Calmaria, que foi a ratoeira do mês de fevereiro. Trilogia da Alvorada. Ai, gente, nossa não senhora. Viu? Não, eu pulei os outros.
Calmaria, Renatão viu, gostou. Foi a ratoeira. Surpreendente, muito bom. Todos eles com finais surpresas, aparentemente. Vamos agora pro nosso pacotão do mês de maio. Eu vou começar o meu pacotão. O pacotão só tem um filme, eu falei que eu vi pouca coisa esse mês. Todo mundo sabe, maio foi o mês do último episódio do Game of Thrones, a série famosa da HBO. Isso não é um efeito especial, tá? Isso está acontecendo real time. Mas, nós fizemos um cast, eu, Renatão e Rafaelo, fizemos um cast extraordinário do Game of Thrones, da série, tá lá no nosso site, vale a pena você dar uma ouvida também, agora que já passou. Ficou muito legal. Agora que já passou, né, o ódio, né, Renatão? As pessoas estão... Mais ou menos. Mas as pessoas estão mais tranquilas, vamos dizer assim, podem escutar com calma, o cast ficou muito legal. Mas também teve um filme, não sei se você que vê a série soube desse filme, chegou a acompanhar, estreou na HBO no dia 26 de maio, o filme Game of Thrones, A Última Vigília, que é um documentário sobre essa última temporada. É interessante, você acompanha, na verdade, nesse documentário vários aspectos dessa produção, desde a produção do início mesmo, né, do como se monta os figurinos, como você separa as locações, como você decide o que vai ser construído, o que vai ser destruído, que atores chamar, toda essa parte do processo. Eu acho que do ponto de vista de produção, se você gosta de produção, de cinema, de série, enfim, vale a pena dar uma olhada. A série esse documentário é bem completo sobre isso. Se você espera tirar alguma coisa para a série do Game of Thrones, tem pouco. Tem algumas coisas legais, sim. Você vê ali, né, a maquiagem, a relação entre Emilia Clarke e a maquiadora e o pessoal do figurino, enfim, tem uma coisa legal, assim, de bastidores. Mas ele acaba ficando vazio nesse sentido de acrescentar a série ao mito, né, do Game of Thrones, de como o Game of Thrones mudou a maneira de ver televisão, vamos dizer assim. Tem um pouco disso no início da série, no início do filme, perdão, que você acompanha, na verdade, nesse documentário são fatos. São cenas que aconteceram. Você vê um pouco dos bastidores das filmagens e tal. É legal se você curtiu a série, se você ainda tem paciência de ver coisas da série, se o seu ódio não tomou conta de você por completo, vale a pena dar uma olhadinha assim. Mas como série que mudou muitas coisas, assim, como foi revolucionária nos últimos anos, acho que tem pouco, poderia ser melhor contada, vamos dizer assim. Aliás, tem cenas ali que eu cortaria facilmente, que eu acho que acrescenta muito pouco a ideia desse documentário. Mas enfim, Renato, você quer falar rapidamente sobre o que você achou? Eu concordo com você, cara. O que eu achei desse documentário era só o que eu gostaria de ver, né? Eu gostaria que ele tivesse começado pela sala de roteiristas. Ah, sim. Verdade. Eu queria ver dali, eu queria ver eles conversando sobre a história e eles decidindo os caminhos. É isso que eu queria ver. Porque eu acho que esse é o ponto mais interessante dentro da produção dessa 8ª temporada, porque a questão do design de produção e da equipe e tudo mais é maravilhoso, mas, poxa, já é uma mais coisa do mesmo, assim, né? Mais do mesmo. É mais do mesmo, uma coisa que é muito boa há muito tempo. O grande lance é como eles trabalharam a conclusão e como eles chegaram até aquilo ali. E eu gostaria também de ver um pouco mais dos atores, né? Tirar um pouco o foco só do Kit Harington e da Emilia Clarke, que por mais que eles são os dois que apareceram mais, mesmo assim eles não tiveram tanto tempo de documentário. É o que você falou, tem muita coisa que a gente podia tirar ali. Eu talvez não só tirasse, como talvez substituísse em alguns momentos. Mas enfim, é só que eu gostaria de poder ter visto mais. Muito bem. Renatão, emenda aí no seu pacotão, por favor. Meu pacotão, vou falar de 4 filmes aqui rapidinho. O primeiro deles é o Pokémon Detetive Pikachu. Como todo mundo sabe, eu sou bastante fã da franquia e eu tava empolgado com a ideia da produção de um filme do Pokémon. Por mais que a adaptação do jogo Detetive Pikachu de longe não seja o projeto de Pokémon que eu tanto sonhei em ver sendo adaptado pro cinema, foi o que a gente teve. Então vamos é o que tem pra hoje. Ai. E o mais engraçado dessa produção é porque eu fiquei falando muito mal durante um ano inteiro. Falei, cara, que merda, que inclusive merda. No cast das expectativas você falou que tava com o pé atrás, que achava que ia ser ruim e tal. Falei. Porque eu perturbei muita gente com esse filme, falando mal. Só que saiu o primeiro trailer e, tipo, eu voltei a 98. Temos o react do segundo trailer, aliás, que o Renato gostou. Gostei, o segundo trailer parece o Mewtwo, é bem legal. Mas o primeiro, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, caraca, olha o Charmander, olha o Dodrio. Eu fiquei apontando os Pokémons e eu fiquei, caraca, que legal isso. E no final, o filme me entregou exatamente isso. Vários Pokémons com designs super legais, super realistas
mas uma história que não é tão interessante. O que acontece? A história é previsível e o humor do filme não conversa comigo. As piadas simplesmente não funcionam, pelo menos pra mim. Eu me diverti com o filme, mas eu não ri com o filme, entendeu? Ao mesmo tempo, eu gosto muito da química, né, do Justin Smith com o Pikachu, né, do ator com o Pikachu. Eu acho que ficou legal a relação deles dois, e o Ryan Reynolds, ele tá sendo o Ryan Reynolds, né, mas eu acho que essa era a intenção deles quando eles contrataram ele pra fazer a voz do personagem. O grande astro, né, acho que os grandes astros, que a gente pode dizer assim, do filme, de longe, são os Pokémons. Eu acho que é o motivo que eu e todo mundo que tava na sala de cinema foi pra assistir, e eles são sensacionais, cara. É porque aquela questão, os jogos que eu cresci jogando, né, eu também vi o desenho do Pokémon há bastante tempo, mas os jogos pra mim são as coisas mais vivas. Era questão de batalha, captura. Então isso que era o legal dos jogos, e isso que era o legal que a gente acompanhou no desenho. E como esse jogo adapta o Detetive Pikachu, é uma cidade onde os Pokémons vivem em harmonia com os seres humanos. Então você não vê isso que era o que nós fãs gostaríamos de ver. São as batalhas, as capturas, os treinamentos, os ginásios. A gente não vê nada disso. É uma outra história. Se o ponto positivo são os Pokémons, de longe tá aprovado. O filme fez um sucesso, a ponto deles quererem trabalhar numa sequência pra esse filme, e a ponto de gerar um interesse pra expandir. Eu posso falar que eu também gostaria de ter visto nesse filme uma melhor utilização dos Pokémons. Existem mais de 800 já criados. E o filme parece que ele escolhe, sei lá, 30, e ele cria o design desses 30, e eu só tô chutando bem alto 30, tá? Eu acho que na verdade é bem menos. Ele cria 30 e parece que ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V na tela para encher a tela daquele mesmo Pokémon. Parece que todo mundo na cidade tem o mesmo Pokémon. Tem um momento que rola algo lá pro final do filme e você tem uma rua, como se fosse um plano aberto, e você mostra uma rua com diversos Pokémons. Todos eles são basicamente variações. São 5 que são multiplicados 50 vezes naquela tela. Então, porra, cara, existem outros. Varia pouco, sabe? Tá ali pra isso, tá ali pra ver Pokémon. Então, já os outros filmes que eu vou falar são 3 filmes do Netflix. O primeiro deles é uma comédia chamada Entre Vinho e Vinagre, que é feita pela Maya Rudolph e pela Amy Poehler, junto com a Tina Fey. Tina Fey faz uma participação menor. E as outras atrizes são, na verdade, roteiristas e humoristas, né? São roteiristas do Saturday Night Live. Então, na verdade, é um filme feito por um grupo de amigas, né? Que conta a história de um grupo de mulheres mais velhas, cada uma com seu problema em relacionamento, em casamento, coisas profissionais, que se encontram numa viagem para comemorar o aniversário de uma amiga delas, e dali elas vão gerando os vários conflitos de amigas que vão perdendo o contato, e aquela velha questão que a gente já viu 1000 vezes. Com um grupo de roteiristas que já mostraram bons trabalhos na TV e comediantes de nome, como tem no filme, eu acho que eu esperava uma obra mais divertida e com personagens mais interessantes. Eu acho que eu esperava uma história que você se identificasse um pouco mais com aqueles personagens de alguma forma. Por mais que eu não seja o público-alvo daquele filme, eu acho que o mínimo de identificação, o mínimo de você poder reconhecer uma pessoa próxima a você naqueles personagens, eu acho que eu não vi muito disso ali. E o filme é uma comédia e ele não é engraçado, então acho que isso vale deixar. O outro filme que eu acho que eu vou falar aqui talvez seja um filme mais inusitado, é o The Perfection. É um thriller psicológico que ele é completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Acho que você não espera o caminho que aquela história vai. Eu prefiro evitar falar bastante desse filme, porque eu acho que você ganha muito com o elemento de surpresa. Eu acho que quanto menos você souber desse filme, melhor. E os caminhos que o filme vai dando pra você vão sendo surpreendentes. Na montagem, na escolha das decisões, a virada do primeiro arco, do primeiro ato pro segundo ato. Assim, você fica, caraca, eu não esperava que a história fosse pra esse caminho. E o filme, ele como eu falei, ele é um thriller psicológico, mas ele tem questões de violência muito gráficas, e ele realmente é muito mais explícito do que eu imaginava. Eu prefiro não prolongar nele, mas fica aqui minha dica. The Perfect, vale assistir. E o último que eu vou falar é O Meu Eterno Talvez, que é uma comédia
com o Randall Park e a Ellie Wong, que são dois comediantes coreanos. A Ellie Wong é uma comediante de stand-up de bastante sucesso. O Randall Park, ele fez diversos filmes. Ele tá inclusive no Homem-Formiga e a Vespa. E conta a história de dois amigos de infância. E eles têm uma noite juntos, né? Eles acabam ficando e transando. Sentem um certo desconforto. Fica uma situação meio incômoda aquilo ali. Isso ocorre um pouco depois do falecimento da mãe do menino. E aquilo ali meio que afasta os dois. Assim como o tempo também acabou afastando os dois. Ela seguiu a carreira dela. E ele ficou em São Francisco, se eu não me engano, na cidadezinha deles. E meio que não cresceu. Tudo muda quando eles voltam a se encontrar. E voltam a revisitar esses sentimentos. Comédia romântica bem bobinha, mas ao mesmo tempo ela funciona. Os dois atores são carismáticos, os personagens são interessantes a ponto de fazer você se importar com eles, mas eu acho que de longe a cereja no filme, eu acho que é o momento chave que tá todo mundo falando. Eu não esperava, mas depois eu fui ver que já tá, é thumbnail do trailer, então é porque eu não esperava, que eu realmente não sabia do filme. É o fato que o Keanu Reeves faz uma participação. Sim. Eu já vi isso. Como o Keanu Reeves, né, ele faz uma participação como o Keanu Reeves e é impagável. Cara, assim, de longe, o melhor momento do filme. Se você puder assistir, nem que seja a cena do Keanu Reeves, toda a sequência do Keanu Reeves, assista, porque esse momento fez eu olhar e pensar, ok, Bill e Ted, ok. Eu topo pensar como vai ser esse filme agora. Legal. Esse é o pacotão desse mês. Tudo bem, obrigado, Renatão. Pacotão é isso, gente. Tem sempre aqueles filmes mais ou menos, e tem umas surpresas boas também. Eu fiquei curioso sobre o The Perfection e esse meu Eterno talvez também. Paty, seu pacotão, por favor. Cara, Pokémon é chato. Ih, Primeiro, rapaz, voltou antes de a isso. tudo, Pokémon é um filme chato, é um filme chato. O legal mesmo é ver os Pokémon, são bonitinhos, tem a cena do Mime, que é muito legal. Só isso que eu vou falar, não vou me prolongar, não. Eu concordo. Filme chato, previsível e, enfim. Então, meu pacotão começa em homenagem ao Rafaelo, A Espiã Vermelha, Red Dawn, que é um filme de espiã que saiu esse mês com a Dame Judi Dench, que é maravilhosa. E só por isso já vale as 2 horinhas que você vai assistir na sua casa, porque realmente, assim, é um filme que não vale o cinema. Mas é um filme que tem coisas interessantes. É a história de uma mulher, uma senhora já, que de repente ela tá em casa e ela é acusada de traição. Ela é acusada de ter traído o país vendendo segredos para outros países, né? Mas ela é acusada de traição. Na verdade, aí isso levanta pra mim já de cara essa questão de, cara, mas traição a essa altura do campeonato, a gente ainda tá falando disso, enfim. O problema desse filme, apesar da Dame Judi Dench, de cara você vê assim que ela tá escondendo, e é muito gostoso de você assistir essas grandes atrizes no auge, sabe? Você assistir elas em um ambiente em que elas conseguem fazer o que elas sabem fazer de melhor. É incrível como que ela consegue, sem falar nada, com um gesto, com um virar de cabeça, com um detalhe, transmitir uma porção de coisa que tá dentro da cabeça dela, que você vai descobrindo à medida que a história vai acontecendo. O filme faz, na verdade, flashback, né? Ela tá lá na sala de interrogatório, e ela começa a contar a história pra tentar provar que, na verdade, ela nunca vendeu nada, ela não foi uma espiã, ela não teve em momento algum vontade de prejudicar ninguém. Só que, cara, é um filme que não funciona. Por mais que a história seja minimamente interessante, o filme não consegue tornar essa história interessante. E é parecendo que é uma história de uma menina jovem, bobinha, que meio que se apaixona por um cara que era um comunista. Então, na verdade, o filme acaba descambando pra um lado que... na verdade, a gente tem que tentar analisar o filme que a gente viu, né? Não o filme que a gente queria. Mas, se fosse uma minissérie, eu acho que ele funcionaria muito melhor. Porque ele não tem nenhuma coisa assim, nenhum elemento que justifique a exibição no cinema, por exemplo. Pelas escolhas narrativas, eu acho que ele funcionaria melhor como uma minissérie do que ele funciona como um filme, porque ele não tem nada que desperte não tem nenhum momento, cara, poxa, que legal isso no cinema, isso funcionou, isso... Na verdade, a maneira que eles contam a história voltando, e ela narrando, ela conheceu o cara, e aí ela foi, e aí ela... Você já sabe desde o começo que, de fato, ela fez o que ela fez, você só precisa tentar entender por quê. É interessante pela Dame Judi Dench, mas, ao mesmo tempo, é um filme que o roteiro, que a maneira... as escolhas narrativas acabam prejudicando a história em si, porque é uma história que poderia ser trabalhada de uma maneira muito mais interessante, mas acaba ficando uma história meio blé. Uhum. Então esse é o Red Dawn. O próximo filme do meu pacotão é Tudo Que Tivemos. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês com relação a esse filme. Sabe, esse filme poderia facilmente ter sido minha surpresa do mês. Sabe quando você começa a assistir um filme meio despretensiosamente e de repente você tá aos prantos, agarrado nas pessoas no sofá? Cara, esse filme me pegou
de um jeito que eu não... Cara, juro, eu quando acabei de assistir esse filme, eu precisava me recuperar. Eu precisava, tipo, beber água e dar uma volta. Porque é um filme que fala sobre família, na verdade. Eu acho que pra mim é a coisa que acaba mais me pegando. É um filme da Elizabeth Shonko, que também escreveu o filme, que é com a Hilary Swank, que ela faz essa menina que tá dormindo um dia, essa mulher que tá dormindo um dia e o irmão liga dizendo que ela precisa voltar pra casa porque a mãe desapareceu. E aí você descobre que, na verdade, a mãe tá em processo de envelhecimento e ela já tá com um nível mais avançado, talvez, de Alzheimer, e aí ela já não lembra mais quem ela é, onde ela tá, ela já não lembra mais ninguém, só que o pai, ele não quer aceitar isso. Então ele não quer. Aí o irmão quer que ela vá para uma clínica, para um desses lugares especiais que você tem muito lá fora, para você receber pessoas com esse problema específico, né, que abordam essas questões. Só que o pai não quer de jeito nenhum e a irmã fica em cima do muro. Então é toda essa dinâmica dessa família descobrindo o que vai acontecer, o que vai ser dessa mãe agora. Cara, isso me pega de um jeito. E é realmente feito de uma maneira muito emotiva. E ao mesmo tempo você tem a Hilary Swank num casamento que tá mais ou menos ela tentando se descobrir. Na verdade, eu acho que no final das contas você tem muitos elementos. Então o filme se perde um pouco em alguns momentos. Mas ainda assim, ele consegue te pegar emocionalmente. Sabe quando você fica assim, cara, Patrícia, não vai lá, não acredito, isso não vai acontecer, você não vai fazer isso, você não vai ficar chorando porque esse filme, assim, não é tão bom pra isso, mas de repente, cara, já era. E aí eu tava lá, igual uma descompensada, chorando, soluçando, cara, eu solucei, foi ridículo, mas foi isso que aconteceu, as coisas são o que são. Então, é um filme pra quem gosta desse tipo de história, pra quem gosta desses dramas, mais que abordam essas questões familiares. É um filme muito legal e a Hilary Swank é muito boa, né? Eu sempre me surpreendo. Ele ia adorar. A cara do Rafael, vai assistir essa. Você vai adorar isso. Esse parece legal também. Cara, é interessante, assim, pra quem gosta. Mas se você realmente não é desse estilo, eu acho que você pode pular. E o último filme do meu pacotão, que é disparado o melhor filme desse pacotão, é o Tolkien, que tava ali disputando pra ser minha surpresa do mês, só que na verdade eu fiquei aqui até o último segundo pensando, ai meu Deus, qual vai ser a surpresa, só que o filme nacional tem um espacinho, os filmes nacionais têm um espacinho especial no meu coração. Cara, é um filme que não é o que as pessoas esperam que vai ser, não é um filme sobre, como que ele na verdade é e não é. É a história do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e outros, um dos maiores escritores de ficção fantástica que já existiram. Só que, na verdade, é um filme sobre ele. É uma cinebiografia e isso fica muito claro. E aí, muitos dos fãs não gostaram desse filme porque esperavam outra coisa. Esperavam descobrir de onde ele tirou a inspiração para escrever, para quem é o Frodo, de onde saiu. E, na verdade, o filme é sobre ele. E, cara, eu acho que as pessoas não assistiram esse filme direito, porque você tem toda a construção da história da vida dele, que é uma vida, cara, difícil. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe muito novo. Só que era um cara muito inteligente, ele vinha de uma família que investiu muito na educação dos dois irmãos, então ele tinha muito conhecimento sobre tudo, que possibilitou a ele ser, depois que ele perdeu os pais, meio que adotado por uma senhora rica que meio que bancou os estudos dele. Só que aí ele fez um grupo de amigos. Cara, mas sabe quando as pessoas estão dizendo que, mas não tem isso, não tem aquilo, mas tá tudo no filme? A relação dele com os amigos, a importância dessa coisa da fraternidade, né? Ele e os amigos dele criam a própria sociedade do anel deles. E isso tá tudo presente. E, na verdade, a direção desse filme é muito bacana, porque em vários momentos, eu assisti vários filmes esse mês que tem um pouco desse elemento fantástico incutido na obra de maneira muito sutil. Porque, de repente, ele tá, assim, no meio da guerra, né, que foi um momento que mudou drasticamente a vida dele, e você vê, tipo, nas formas das sombras. Porque, na verdade, todo o cenário da guerra é muito parecido com os cenários dos filmes. O cenário de desolação. Então, você consegue nitidamente ver muitas das inspirações de onde vieram. O relacionamento dele com a esposa. Então, isso tudo está presente na trama, mas não é exatamente como as pessoas esperam que vai estar. Ele, acima de tudo, era um professor, era um estudante de línguas, de idiomas. Na verdade, a grande menina dos olhos dele, mais do que escrever, era os idiomas. Então, isso é muito legal de você assistir. E na verdade, não é bem assim, né? Você tem toda uma ficção em volta daquilo, mas a maneira como os caminhos escolhidos, eu acho, para contar a história dele, cara, funciona muito bem. O filme é lindo e você se pega pelo relacionamento. O foco desse filme é o relacionamento dele com os amigos, que é uma coisa que você não espera, mas que se você vai pro livro, se você vai pros filmes dele, isso é fundamental na história dele. Então, é um filme que é muito bacana de assistir, cara. E agora que eu esqueci o nome dele? Eu tô falando o nome desse menino? Nicholas Hoult? Nicholas Hoult.
Cara, ele é incrível. Eu quero ver todas as coisas que ele fizer, eu com certeza vou assistir. Dark Phoenix! Dark Phoenix, pô! Não, menos o Dark Phoenix. Eu esqueci desse detalhe. Porque eu tenho visto vários filmes com ele, diferentes. Minha favorita, ele tá excelente. Minha favorita. Ele tá excelente, irreconhecível. Cara, vale pela atuação dele, vale por essa construção do fantástico. Então, eu recomendo muito esse filme, que ficou por pouco ali pra ser a minha surpresa do mês. Então, eu super recomendo. Legal, obrigado. Esses foram os pacotões do mês de maio. Nós vamos partir agora pra ele, a grande cereja do bolo, o melhor filme de maio de 2019. O Renato já falou dele, que foi o John Wick 3 Parabellum. O meu melhor filme do mês foi Rocketman, de Dexter Fletcher. Um abraço pro Alex Feitosa, aliás. Dexter Fletcher, se o nome não lembra nada a vocês, e não deve, porque ele não está nos créditos, né, como deveria estar, ele foi o diretor que assumiu o Bohemian Rhapsody, que é o filme que deu o Oscar pro Rami Malek como Fred Mercury, né? Melhor ator. Ele assumiu o projeto foi deixado quando o Bryan Singer, o diretor, foi demitido. Que, assim, muitas pessoas comparavam, né? Porque como ele tinha trabalhado nos dois projetos, e é só vendo o filme pra você ver quão diferentes os dois filmes são. Absolutamente diferentes. Esse filme é tudo que eu queria que aquele filme fosse. Ele tem essa pegada toda do rock and roll, de como a trama é amarrada. Eu não sei se a Patrícia teve essa percepção, mas eu fiquei vendo esse filme e falei assim, cara, isso faltava aquele filme. A maneira de contar a história, a maneira de você não se prender aos fatos, na verdade, que existiram e ser extremamente fiel. E esse filme, ele pega um conceito, ele é uma biografia sobre o Elton John, sim, mas ele também se dá a liberdade de contar uma história mais livre das amarras, dos fatos fechados. Por um simples fato. Ele começa contando a história, ele está dopado, ele está drogado, ele está se recuperando, ele tem vários motivos para não lembrar ou não saber exatamente dos fatos que ele está falando naquele filme. E aí a gente tem que dar mérito ao Taron Egerton, que, assim, apesar de gostar dos filmes do Kingsman, que também não tem como o cara, né, expressar muito ali nesse filme, é o melhor trabalho do Taron Egerton, assim, anos-luz. O que, assim, eu falei do Dexter Fletcher, belo trabalho de direção, mas também, nesse filme não teria, eu não consigo imaginar outro ator fazendo esse papel, e eu fui um dos maiores críticos dele quando ele foi assumir, quando saiu a notícia que ele faria o Elton John, eu falei, escalado no papel. Nada a ver, pois é, nada a ver, não vão acertar. Mas também, esse filme tem várias coisas legais, eu não quero chegar em vários detalhes. Ele é o que você está esperando, mas também consegue te surpreender em vários momentos. Ele não é só a história do Elton John, isso também foi uma surpresa pra mim. Que é uma coisa que eu acho que também... eu não queria ficar comparando com Bohemian Rhapsody, mas enfim, falta aquele outro filme também, mas vários elementos sobre os personagens que estão na vida do Elton John nesse filme são muito interessantes também. Muito bem atuado, um roteiro muito conciso, as músicas também não são exatamente aquilo que você lembra, então tudo isso desafia você, o espectador, do outro lado, a querer saber mais, a querer ver onde isso vai dar. Eu imagino como o Elton John deve ter visto esse filme, porque deve ter sido até uma surpresa pra ele também. A Paty escreveu uma crítica extraordinária sobre esse filme no nosso site, e o Felipe Fernandes escreveu uma crítica com spoilers também. A gente tá virando como é que fala? Um bate-bola bem legal entre os dois. A Paty escreve a crítica sem spoilers e o Felipe com spoilers. Queria que ela falasse um pouco também, porque desconfio que ela também gostou desse filme. E pode ter sido a surpresa, o melhor filme do mês pra ela também. Cara, eu já vi esse filme no cinema 3 vezes. Que isso, rapaz? Eu fui ao cinema ver esse filme 3 vezes. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu já vinha há um tempo ouvindo as músicas. Na verdade, é uma coisa que a gente sempre faz lá em casa, assim. É um artista que tá presente na minha rotina musical. E, legal. Cara, depois... eu acho que é um mérito muito grande de um filme musical em que você sai do cinema e você não consegue querer ouvir outra coisa que não seja as músicas que você ouviu no filme e outras. Eu acho que isso já fala muito, assim. Eu acho que já é se você conseguiu atingir isso, eu acho que já é, sei lá, um ponto muito grande. Cara, eu gostei desse filme em níveis que... Esse filme tá ali, talvez, entre os meus melhores musicais da vida, porque ele me conquistou de muitas maneiras. Tem muito disso do que o Marcelo falou, de você ter uma história que ela é narrada de
uma maneira muito emocional, não é uma história narrada de uma maneira realista. Tem aquela expressão, né? Nós somos os piores, os narradores menos confiáveis da nossa história, né? A gente tem sempre um apego ao que aconteceu que passa muito longe do que de fato é real. Então, por muitos momentos você fica assim, cara, isso não tem nada a ver com o que aconteceu, tem a ver com como ele se sentiu. E isso é muito especial. Você acompanhar a vida dele pelos olhos dele, pela maneira como ele sentiu aquilo, pelo como ele viveu aquilo. Então eu acho que isso é um acerto muito grande nesse tom fantástico que o filme tem. Cara, os números musicais são sensacionais. O Marcelo falou um monte, eu escrevi um texto, fiz uma audiocrítica. Sim, cara, mas bem lembrado. Então, eu vou dar só umas pinceladas. Assim. Tem uma cena que tá no trailer, que também foi uma jogada genial. Quando você assiste o filme, cara, é outra coisa. Não é nada daquilo do que você achou que fosse ser. E, cara, tem muito disso. O filme vai por um caminho que não é o caminho que você acha que vai ser. E te ganha o tempo todo, te surpreendendo. E além de ser um filme pra cima, que tem essa pegada do rock, é um filme que é duro de assistir em certos momentos. Que é difícil você ver a pessoa encarando, né, os demônios, encarando os problemas. E realmente ele faz isso de uma maneira muito honesta. E o que eu acho que foi corajoso. Marcelo, você falou assim, como é que será que ele viu? Ele viu agarrado com o letrista chorando. Eu assisti uma entrevista deles. Imagina. Logo depois que eles saíram de Cannes, e eles falando isso, cara, a gente tava ali junto e a gente só conseguia chorar em vários momentos. E realmente, assim, eu imagino como deve ter sido emocionante ver aquela história ali, né? Sim. Pessoas, assistam esse filme. Não tem como se arrepender de assistir esse filme. É verdade. Renatão ainda não teve a oportunidade de ver, né? Não conseguiu ainda. Na verdade, o Rocketman, ele estreou no dia 30 de maio, né? Na última semana. Muita gente ainda não viu também. Não consegui, cara. No fim de semana, até comentei aqui. Eu fiquei empolgado e fiquei feliz com as críticas positivas do filme, porque eu fiquei com um pé atrás com o filme, como eu falei no React. Também fiquei, assim como você, com um pé atrás com a escalação do Taron Egerton. Mas eu fiquei feliz com o resultado positivo do público, da crítica, a aceitação. É legal porque eu falei, ele é um artista que eu gosto bastante. Eu gosto do Elton John, gosto das músicas dele. A música dele faz parte de uma das cenas que eu mais gosto do cinema, de um dos filmes que eu mais gosto, que é o Quase Famosa, a cena do Tiny Dancer do ônibus. Pra mim é brilhante, porra, a utilização daquela música ali é genial. Eu achei que você ia falar Moulin Rouge, cara. Não, também, o Your Também Song é bem legal, também, assim, né? Também é muito bom. Eu gosto da versão do Ian McGregor dessa música. Sim. Mas o Tiny Dancer ali, pra mim, é muito especial. E é de verdade, cara, sem brincadeira, que eu fico muito feliz com o resultado do filme. Eu fico muito empolgado com o que todos vocês falaram. Como a gente sabe que a gente tem um grupo dos assinantes, né? E o Alex Feitosa, que inclusive ficou muito revoltado com a colocação desse filme como possível ratoeira. Ele fez uma declaração de amor pro filme no nosso grupo do WhatsApp, que só me deixou mais empolgado pra ver o filme. Eu queria muito poder ver o filme antes, pra poder vir aqui e falar do filme, especialmente pra ele, que eu sei que é um cara que tá aguardando muito. Quer assinar o Patreon, entrar no nosso grupo, vai saber o que eu acho lá. Ou me seguir no Letterboxd também, eu vou colocar o que eu falo, mas tô ansioso pra ver esse filme. E tem a oportunidade também de conhecer o Alex, né? E falar mais sobre o filme. Com isso a gente encerra os filmes de maio. A Patrícia viu mais filmes que isso. O Renato viu mais filmes que isso. Infelizmente não dá tempo de falar de todos. O Maguinho viu mais filmes que isso também. O Maguinho viu um dos grandes lançamentos do ano, que foi o Godzilla 2, Rei dos Monstros. Fez uma crítica extraordinária lá no nosso site. Eu queria ter visto esse filme. Quero ver no cinema. Também. O Maguinho também escreveu uma crítica sobre o Brightburn, Filho das Trevas, que a gente chegou a falar bastante também. Queria muito ver, eu não vi, cara. Pois também está lá. O Maguinho fez uma audiocrítica. Aliás, no nosso site agora tem a abazinha lá da audiocríticas. Você pode clicar lá, escutar todas as audiocríticas, ver todos os Ratos Reacts. Então nosso site deu uma repaginada nesse sentido. Tem todas essas opções que tem nas redes sociais, você vê lá no site também. A crítica da Espiã Vermelha que a Patrícia falou tá lá. Pokémon Detetive Pikachu tá lá também. Acho que a Patrícia mudou de opinião desde que ela escreveu a crítica, mas tá lá. Cemitério Maldito eu falei. John Wick tem 2 críticas, com spoilers e sem spoilers. Aladdin tá lá. Rocketman também 2 críticas. Godzilla 2 tá lá. Enfim, tem muita crítica boa lá no nosso site, se você quiser um pouco mais sobre esses filmes também. E só nos resta falar dos filmes que a gente não viu ainda, que a gente quer ver. Eu já falei vários aqui, ó. Quero ver esse Tudo Que Tivemos, que a Patrícia falou, que chorou bastante. Quero ver o Godzilla, falei também. E quero ver... Eu não sei se eu quero ver o Brightburn ainda, tô em dúvida. Eu quero ver o Tolkien.
quero ver o Tolkien, e o anos 90 é o topo da minha lista, que eu mais quero ver desse mês. Renatão, o que falta pra você? Falta bastante coisa, cara. Eu quero muito ver o Brightburn, eu não tive oportunidade de ver no cinema. O Godzilla, eu pretendo tentar pegar ainda o finalzinho dele. Tolkien, eu também queria ver, não consegui ver. O Rocketman, pretendo ver amanhã. E os filmes choradeira da lista da Paty também, tá ali na lista, como sempre, a Paty trazendo coisas interessantes que estão fora do radar. Paty, o que faltou pra você esse mês? Cara, faltou o Godzilla também, dos grandes, né? O Brightburn eu me interessei pouco, mas também pelo que o Maguinho falou, eu acabei desanimando um pouco. A Filha do Pai, que é um filme nacional que ficou aqui no alerta, mas eu não consegui assistir. Varda por Agnes, que é o último filme da Agnes Varda, que faleceu esse ano e tal, que é percursora da Nouvelle Vague, do cinema francês, e eu queria muito assistir. Acho que é isso, na verdade. E o Perfection. E o Perfection do Netflix, que já tá até aqui na minha lista. Que enquanto falava, eu fui lá e já adicionei ele na minha listinha. Bem lembrado, A Sombra do Pai, da Gabriela Sombra Amaral. do Pai, desculpa. Gabriel Amaral Almeida, cara. Pesquisem sobre essa diretora. Patrícia trouxe o primeiro filme dela pra gente no cast do ano passado. É o Animal Cordial. Eu sou ruim a beça de memória. Eu vi no Canal Brasil, cara. Passo de bobeira num domingo de manhã. Olha só, hein. É incrível. Eu vi esse filme por indicação de vocês dois. O meu final de semana foi pro espaço depois de ver esse filme. Mas enfim. É muito bom. Sensacional. E esse filme eu tô muito curioso. Adorei o trailer. Quero ver também. Estreou dia 2 de maio. Não sei se tá em cartaz. Muito interessado em ver esse filme também, A Sombra do Pai. Gente, eu tô falando isso todos os casts. Vamos assistir, cara. Tem muito filme nacional muito bom. Fiquem atentos, assistam mesmo. Não é eu não fico falando isso porque eu sou maluca. É porque realmente tem muita coisa muito boa que tá passando e as pessoas não sabem o que tá acontecendo. É verdade. Bom, com isso a gente encerra os filmes de maio. Bastante filme, hein, gente? Só nos resta agora junho. Junho tem uma nova ratoeira. Quem vai agora é o Maguinho. Volta pro Maguinho. O Maguinho foi em janeiro. Vai voltar pra ele agora de novo. E pra escolher essa ratoeira, todos nós nos reunimos, escolhemos um filme pra ratoeira pro Maguinho. Como o Maguinho não está aqui com a gente, ele vai descobrir juntamente com vocês ouvintes qual é a ratoeira dele. Infelizmente ele tem problemas pessoais, não pôde estar aqui com a gente. Então, pela primeira vez, eu tô falando que essa ratoeira é só novidade. Pela primeira vez ele vai descobrir junto com vocês ouvintes qual é a ratoeira dele. Alguém quer ter a honra de falar a ratoeira dele? A Paty já até me passou o microfone aqui. É chato. Eu vou começar falando que é chato escolher a ratoeira pro Maguinho. Porque pra começar o Maguinho vê tudo. O Maguinho vê tudo. Ele se diverte com o cinema, em ver filme. Ele até criou uma expressão, né, Renato? Que é joga merda na minha cara que eu saio rindo. Exatamente. E todo o problema da ratoeira é você escolher um filme que ofende alguém, que deixa alguém puto. Como é que você vai deixar alguém tipo Maguinho, que normalmente vê os filmes mais bizarros, né, por escolha própria ou por simples eu aceito fazer essas cabines? Como é que a gente vai escolher um filme assim pro Maguinho? Como é que a gente vai selecionar um filme que tenha relevância e que ao mesmo tempo o Maguinho não vai ver ou algo do tipo? E esse mês a gente resolveu fazer alguma coisa diferente. Como tá todo mundo junto, e como o Maguinho é sempre o cara que apanha, assim, todo ano, sempre tem alguém que vê 2 filmes no mês, e é sempre o Maguinho. É sempre o Maguinho. Ele não tá aqui hoje, então, Maguinho, segura essa peteca aí que vão ser 2 filmes também. Só porque tu não tá aqui hoje, só pra tu ficar ligado. Só por punição, você não vai ver uma ratoeira. Você vai ver 2 ratoeiras. Não, e você deu sorte, que eu sugeri um mês inteiro de ratoeira. Cara, eu vou deixar claro que eu disse que era vacilo. Eu vou deixar claro aqui que eu falei lá no grupo que eu achei vacilo 2 filmes ruins de uma vez só, eu achei sacanagem. Vamos falar a verdade. Patrícia falou que era vacilo, eu sugeri 3. Eu sugeri 30. O Renato falou 5 filmes e o Rafael falou quanto mais merda, melhor. Eu então, falei Maguinho, 1 por semana. Chegamos numa conclusão. Mas você não vai ver uma, você vai ver 2. Eu espero que essa experiência, que essa é uma novidade, vai ver 2 ratoeiras em um mês. Eu espero que, com certeza, você saia mais forte. Que você renasça mais forte como uma fênix. Boa, deixa. É porque é difícil, como eu falei, é difícil a gente escolher um filme pro Maguinho, que ele não vai ver. Tem um filme que vai sair esse ano, esse mês, que é um filme grande e que acho que todo mundo aqui da equipe tá querendo pular esse filme. E o Maguinho, inclusive, deu uma de João sem braço e pulou
a cabine. Cara, eu acho que ele merece Fingiu fazer que duas não era com só ele. por causa disso. Mais um motivo que ele merece fazer duas. Ele pulou a cabine. Fingiu que não era com ele, é verdade. Você, bem lembrado. Maguinho, escuta aqui. Você pode pular a cabine do X-Men Fênix Negra, mas você não pode pular a ratoeira do X-Men Fênix Negra, meu amigo. E ver na ratoeira é muito pior, que tu vai ter que gastar dinheiros. Primeira Ok? opção, já sabemos, já estreou, tá? A gente tá gravando esse cast, a gente já sabe, já lemos críticas. Eu tive amigos que Precisava ler crítica mesmo pra eu saber que esse filme ia ser uma merda? gostam do X-Men Apocalipse. Foram ver esse filme e odiaram esse filme. Mas enfim, Maguinho vai ver esse, tá? Já sabíamos que ia ser ruim. O próximo filme... Próximo filme eu vou deixar a Paty falar. Tem um ponto de interrogação sobre o próximo filme. Paty, o que você acha? Cara, eu acho que o próximo filme a gente não tem tanta certeza. O Fênix Negra é castigo mesmo. Castigo porque ele pulou, castigo porque a gente já sabe que é uma merda. Agora, o próximo filme pode ser que ele se divirta. Eu acho que ele vai se divertir, cara. Conhecendo minimamente o Maguinho, eu acho que ele vai se divertir. Tem um motivo que pode fazer esse filme dar certo. E eu vou falar ele depois. Na verdade, eu tô falando isso porque eu tô apostando que não vai ser tão ruim, porque eu tô torcendo pra que esse filme seja legal, porque é uma franquia que eu gosto. Paty vai ver, pelo jeito, né? Eu vou ver, com certeza vou ver. Já tô aqui programando o final de semana com a Joana. E, cara, é Homens de Preto, MIB Internacional. Ai. Que eu acho que não vai ser tão ruim, gente. Eu acho que vocês estão exagerando. Cara, tem um motivo que me dá interesse pra esse filme. Sérgio Malandro. Ah, não. Ai, meu Deus. Não. Enquanto a gente tava gravando aqui, me marcaram no Facebook que acabou de sair um segundo trailer do Sérgio Malandro fazendo uma participação no filme. Inclusive foi revelado que ele vai ter uma ponta no filme mesmo. É parte de um acordo que eles fizeram de distribuição. Olha só. Certos países vai ter um personagem que é local e tal. E eu achei genial o lance de você botar as maluquices, o Sérgio Malandro fala, né, de salsa e fufu, e aí Bilu, teteia, como sendo uma linguagem alienígena. Eu falo, já fico rindo. Eu achei muito bom. Meu Deus do céu, isso não pode ser bom. Não vai me fazer. Não é o suficiente pra me fazer ir até o cinema pra ver o filme. Se fosse o Sérgio Malandro montado num cavalo branco, gritando Maria e atravessando um túnel e virando um príncipe encantado, talvez eu pagasse pra ver por esse filme. Mas já que é só ele fazendo uma ponta lá, eu prefiro pular o MIB, mas eu sei que o Maguinho não vai ter que pular, ele vai ter que assistir. Olha só, Maguinho, então, só recapitulando pra você vai ver X-Men Fênix Negra de Simon Kinberg, que era roteirista, virou produtor e agora é diretor dessa bela bosta que encerra essa nova zona que é esse X-Men novo aí. Encerra a putaria que é o universo X-Men. Por aí. Esse filme podia não ter, concordo com o Rafael, não ter, e já vamos direto pra Marvel Studios já cuidar dessa conta. Estreia dia 6 de junho, já estreou, obviamente, então esse é a primeira ratoeira, e a segunda ratoeira é MIB Homens de Preto Internacional, com o nosso querido Liam Neeson tá nesse elenco, cara. Quantas pessoas será que o Liam Neeson mata nesse filme? Eu estou curioso por isso. Estreia dia 13 de junho e também você vai ter que ver. E olha só, hein, quem for assinante do nosso canal vai ver uma ratoeira, um vídeo de ratoeira antes e depois do filme, de 2 filmes. Olha só que curioso, que legal que vai ser isso aí. Se você for assinante também, você vai acompanhar a reação do Maguinho, exclusivo só para os nossos assinantes. Gente, quero começar agradecendo a vocês pelo esse cast maravilhoso, sem ratoeira dessa vez, mas com grandes filmes, bastante filme. Então vou começar agradecendo a nossa querida dama do cinema, Patrícia Costa, sempre trazendo filmes maravilhosos. Nós costumamos discordar bastante de filmes e tal, mas quando a gente concorda é melhor do mês logo, né? Então quero te agradecer pelos filmes que você trouxe e queria que você deixasse seus contatos também para os nossos ouvintes. Cara, normalmente é o melhor momento do meu mês, o melhor momento da minha semana estar aqui com vocês falando sobre os filmes. Eu espero sempre ansiosamente, então o prazer é sempre meu. Cara, sabe o que eu acho muito legal? Quando a gente faz os casts e depois, como aconteceu hoje, meses depois, ano depois, alguém assistiu um filme que a gente falou e gostou e a gente volta nisso. É sempre legal quando eu acabo falando de algum filme e depois vocês assistem e gostam. Eu sempre fico muito feliz. Cara, Patrícia Costa nas redes sociais. Podem me contactar, mandar mensagens, discordar de mim. Estamos aí. E, Renato, eu assisti Lua de Cristal no cinema. Assim eu me despeço. Dos filmes de maio, Lua de Cristal no cinema. Muito bem. Obrigado, Paty. Renatão, você também, mais uma vez, né, sempre trazendo bastante coisa. Então, mais uma vez, obrigado
pelo cast extraordinário, pelos grandes filmes que você trouxe e também, por favor, dê seus contatos. Eu que agradeço, cara. Como sempre, um enorme prazer estar aqui falando de cinema com vocês e podendo bater esse papo super especial. Quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. E também tô no Letterboxd, onde tô sempre comentando todos os filmes que eu vi, inclusive todos esses que eu comentei aqui. Me acompanha lá que você vai saber em primeira mão tudo que eu tô assistindo. Não esquece, galera, deixa um comentário se vocês gostaram desse formato novo, separando a ratoeira. É verdade. Como ficou o formato novo do filme do mês. Ficou bem mais completo, acho que dá pra gente até falar mais dos filmes. Então, se vocês gostaram, deixa esse feedback também, que é sempre bom saber. E eu encerro também dizendo que quando o Lua de Cristal saiu, eu acho que eu não era nem nascido. Não, isso Beijo é do pai, até a próxima. Quero agradecer a todos vocês. Você ouvinte, isso que o Renatão falou, por favor, deixe qualquer comentário. Fala qualquer coisa que você achou aí dos casts, não precisa ser só desse, todos os casts que a gente deixa. Então, a gente quer ouvir vocês e quer fazer melhor. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E eu também vi Lua de Cristal no cinema e paguei. Paguei. Maria! Maria! Moleque, é muito bom. Esse momento é impagável. Moldou a minha infância.